Existem duas teorias que tentam explicar por que o futsal não faz parte das Olimpíadas, e seja qual for a certa, ainda que sejam as duas, a culpa recai sobre a FIFA. A cada Olimpíada essa dúvida surge: por que é que o futsal não é um esporte olímpico? Um esporte tão popular, tão praticado por tanta gente, não só no Brasil como no mundo. Em toda escola tem uma quadra, é muito mais fácil de praticar, inclusive, que o futebol, que precisa de um campo. Como pode um esporte tão comum não fazer parte das Olimpíadas? Ainda mais quando a gente pensa em alguns esportes que fazem parte do programa olímpico, fica inevitável a comparação. Esse ano, esse estranhamento aconteceu com a inclusão da escalada, que já foi praticada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e na cerimônia de encerramento, quando muita gente ficou sabendo que o breakdance vai estar nas Olimpíadas de Paris em 2024. O que mais se viu nas redes sociais foram as perguntas: breakdance é um esporte? Breakdance vai estar nas Olimpíadas? Mas como o futsal não está nas Olimpíadas e o breakdance está? E nesse vídeo eu vou contar as duas teorias que tentam explicar realmente por que é que o futsal ainda não faz parte do programa olímpico. A primeira delas aponta que, ainda que o futsal cumpra os requisitos básicos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional para se tornar um esporte olímpico, como ser praticado em pelo menos 75 países e 4 continentes diferentes pelos homens e 40 países e 3 continentes diferentes pelas mulheres, seguir a Carta Olímpica e ser um esporte regido por uma federação e reconhecido pelo COI, há ainda alguns outros requisitos que o futsal não cumpre, como por exemplo ter um campeonato mundial da categoria feminina e também um campeonato mundial das categorias de base, regulamentados pela sua federação. A FIFA já até organizou um campeonato feminino de futsal entre 2010 e 2015, aconteceu uma vez por ano, e a seleção brasileira venceu todos. São 6 edições, só que após 2015 ele não aconteceu mais, sabe-se lá por quê. Realmente é muito difícil encontrar informações sobre esse tema. A FIFA organizou esse Mundial de 2010 a 2015 e teria um agora em 2020, foi adiado pela pandemia, assim como as Olimpíadas. A última notícia que eu consegui encontrar é que seria em 2021 e nada mais encontrei sobre isso. Se vai ter o 7º torneio organizado pela FIFA, Mundial de Seleções Femininas, ou não vai ter esse ano, ano que vem, nada se sabe sobre isso. Até existe uma outra instituição que concorre com a FIFA pela regulamentação do futsal, é a AMF, Associação Mundial de Futsal. Ela organizou 3 torneios femininos em 2008, 2013 e 2017, nesse último o Brasil também foi campeão, mas também parou por aí. No site deles não achei nada sobre isso e ficamos assim. Então a impressão que temos é que a FIFA, que responde oficialmente pelo futsal no mundo, não tem muito interesse em desenvolver o futsal feminino e o futsal das categorias de base, que seria o requisito que falta para que ela pudesse pedir ao COI que incluísse o futsal nos Jogos Olímpicos. Até onde a gente saiba, a FIFA nunca chegou a fazer essa requisição, o que demonstra realmente o seu desinteresse pela introdução do futsal nas Olimpíadas. E a outra teoria, que é até mais difundida, é que existe uma briga entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, o COI. A FIFA é a única federação que tem um campeonato mundial tão relevante quanto as Olimpíadas, que é a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Por isso, o futebol até participa das Olimpíadas, mas com a regra imposta pela FIFA de que só podem participar os jogadores até 23 anos, com exceção de 3 acima dessa idade que podem ser chamados. Ela faz isso para esvaziar a competição, para que ela não se tornasse tão incrível quanto a Copa do Mundo. A FIFA tem esse receio que o torneio de futebol nas Olimpíadas concorresse com a Copa do Mundo, que é o seu maior evento. E se fossem os melhores jogadores, sem restrição de idade, ainda que em menos times, que participam das Olimpíadas, ficaria como se fosse uma Copa do Mundo a cada 2 anos, o que tiraria o prestígio, a exclusividade da Copa do Mundo. E com o futsal seria o mesmo pensamento. A FIFA acreditaria que o torneio nas Olimpíadas concorreria com a Copa do Mundo de futsal, que inclusive acontece no mesmo ano das Olimpíadas. Então, para início de conversa, ou a FIFA teria que mudar a data da Copa do Mundo de futsal para que ela não acontecesse no mesmo ano das Olimpíadas, o que ela não parece nada disposta a fazer, ou o futsal nas Olimpíadas teria que entrar com a mesma regra de sub-23, o que aí já não interessa ao COI. E então fica nessa guerra de FIFA e COI, que acaba tendo cada um sua parcela de culpa, e também nesse desinteresse da FIFA em não desenvolver o campeonato feminino e o campeonato de base, o que acaba impedindo que o esporte se torne modalidade olímpica.
o que é péssimo para todos que gostam do futsal, todos os praticantes no mundo inteiro, e especialmente para o Brasil, que tem duas seleções fortíssimas. A feminina, como eu disse, ganhou todos os torneios organizados pela FIFA e um organizado pela AMF, e o masculino, dos 8 torneios que já foram organizados pela FIFA, ganhou 5. Então, o Brasil iria entrar com muita chance de medalha, inclusive medalha de ouro, se o futsal participasse das Olimpíadas. Eu acredito que essa preocupação da FIFA com a Copa do Mundo no mesmo ano das Olimpíadas é infundada. Na minha opinião, o efeito seria o contrário. Se o futsal participasse das Olimpíadas, o interesse pela Copa do Mundo seria muito maior e, inclusive, a informação chegaria a muito mais pessoas. A Copa do Mundo de futsal masculino vai acontecer na Lituânia, entre 12 de setembro e 3 de outubro. Você estava sabendo? Essa é então a situação atual que explica por que o futsal não é um esporte olímpico. Vamos esperar para que um dia isso mude e possamos ver esse esporte tão popular sendo disputado nos Jogos Olímpicos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos e ativar as notificações. Eu sou Clarice Oliveira para o Histórias do Esporte.